Sobre tela preta, as frases: Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão. A cada 45 minutos, um brasileiro tira a própria vida. No mundo, um suicídio ocorre a cada 45 segundos. Os gastos governamentais são inferiores a $1 per capita em países de baixa e média renda, enquanto os países de alta renda gastam mais de $80 com saúde. Sequência de depoimentos de jovens. Eu entrei no elevador e cheguei aqui no lab, eu nem me lembro muito como foi. E eu senti como se eu estivesse infartando. E eu tinha certeza que eu ia morrer, eu comecei a chorar. Daí eu sentei, conversei com os meus pais e falei, não tô bem, não me sinto bem, tenho medo. Não consigo sair da cama, não consigo levantar e eu não sei o que fazer. E do nada, assim, comecei a me sentir muito triste, muito triste mesmo. Tipo, os meus amigos saíam pra ir pro bar, eu não queria ir, queria, tipo, sair pra minha casa, dormir. E, enfim, até no trabalho eu cheguei até a faltar algumas vezes porque, enfim, muita tristeza, não tinha vontade de levantar, de acordar, de fazer nada. E eu já tava me sentindo mal do trajeto de casa pra cá e foi piorando quando eu fui entrando dentro da faculdade. Porque eu sabia o que era angústia, mas eu não sabia o que era estar daquele jeito. Dentro de um elevador, a câmera desloca-se rapidamente. Mostra as paredes de aço, o teto, o chão. O painel luminoso mostra o número 2. Passa por um longo corredor de paredes brancas com inúmeras portas. Detém-se na placa Saída Emergência. Sobre fundo preto, a palavra esquinas, escrita com letras brancas. E o título, Conflitos Calados, Saúde Mental Importa, escrito com letras amarelas. Margarete Oliveira, psicóloga. O indivíduo em depressão, ele também tem tristeza, ele também está triste. Mas ele não vai saber te apontar o motivo da tristeza dele. Ele não vai saber te apontar o porquê ele está daquela forma. E aí ele vai apresentar, entre alguns sintomas, desesperança, desprazer, né? Não vai conseguir realizar atividades que geravam prazer a ele, atividades do dia a dia. Ele pode apresentar o choro, a insônia, a hipersonia, também a falta de apetite ou a compulsão alimentar. Ele vai ter angústia, arritmia, sudorese, se for partindo para uma questão ansiosa também. Então, a depressão é um quadro clínico, é doença, precisa ser diagnosticada e tratada com muita seriedade por um especialista. Ela não pode ser banalizada. Osiel Ferreira, segurança da PoliUSP. Tem problema de depressão, eu já observei vários, entendeu? E isso é uma coisa normal aqui, né? Mais ou menos normal. Assim, no momento que eu entrei, Beatriz eu Bessa. acabei me frustrando com algumas coisas. Eu sei que frustração é normal, mas isso foi me levando a uma depressão, porque além da cobrança excessiva, da carga horária muito pesada, né, eu também tive alguns problemas pessoais e eu não tinha esse amparo dentro da faculdade. Então eu entrei em depressão no fim do meu primeiro ano de faculdade. Larissa Hirata. Trabalho no final de semana, tinha que correr atrás de produção, essas coisas, e isso era muito pra mim, assim, no momento que eu tava me sentindo muito triste. E isso me desanimou total, entendeu? E aí eu já pensei em largar o curso, pensei em largar a faculdade, falando, não é isso que eu quero, enfim. A faculdade, Margarete. A graduação, independente do curso escolhido, ela vai trazer para o indivíduo uma série de desafios. Da descoberta, de se inserirem em grupos, de serem aceitos em grupos, porque a universidade proporciona uma diversidade muito grande de pessoas. Existe o fator, por exemplo, da idealização que se faz com relação ao curso escolhido. Tudo que se idealizou sobre aquele curso, seja ele qual for, e aí às vezes você vê que a realidade não é aquela que você idealizou. Nem sempre, ou quase nunca, as pessoas lidam bem com a frustração, com essa frustração específica, como nós estamos lidando. Existe uma cobrança muito grande. Eu sempre fui uma pessoa assim, ativa, eu sempre gostei muito de estudar e tudo. E meu sonho era fazer poli. Eu tinha uns 14 anos, quando meu tio se formou, eu vim na colação e o diretor na época falou que o engenheiro da poli, ele era uma pessoa apta e treinada a resolver problemas. E eu fiquei encantada com aquilo porque eu queria muito poder enxergar situações e estudar para encontrar soluções para isso. Esse processo foi muito doloroso para mim. Rafaela Piragini. Eu queria
Eu sabia que eu era de humanas, mas tá, o quê? Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu queria fazer uma coisa que eu pudesse contribuir com a sociedade para poder retribuir a tudo aquilo que eu recebo e todas as oportunidades que eu tenho. E ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, isso é completamente angustiante, porque as opções são infinitas. Osiel. O pai é muito rigoroso, cobra muito dos filhos, eu tenho essa experiência, entendeu? E o adolescente, ele não tem esse preparo de ser cobrado, de ser, entendeu? Ele não tem esse preparo. Eu já tinha esse estado Carolina dentro de Sobral. casa, então eu não aceitava muito o que eu tinha porque eu achava que era frescura. E então ninguém sabia lidar comigo, nem com a minha mãe, então eu não tinha esse amparo dentro da minha casa. Tem casos aí que o Osiel. aluno fica numa matéria que é normal, os pais repreendem, entendeu? Chamam a atenção, entendeu? E eu sou contra isso. Eu acho que é uma coisa que tem que ser conversada, vir aqui, conversar na faculdade, conversar com os professores. Existe uma cobrança muito Margarete. forte, né? Uma universidade, seja ela, para você passar numa universidade pública, existe um investimento anterior à sua iniciação nela, né? Muitos dos alunos vêm de colégios particulares, vêm de anos de cursinho, então já conta com esse investimento e este peso, né, de que se foi investido muito sobre. De dentro de um ônibus em movimento, a câmera focaliza a rua. Uma escadaria de mármore branco dentro de um prédio. Uma sala de aula com vários alunos. Desloca-se para o fundo. Na frente da sala, uma grande mesa com cadeiras vazias e uma tela de projeção, onde está escrito Segunda Semana de Saúde Mental. Beatriz. A gente começou com a frente em maio, mais ou menos, de 2017, porque foi um semestre que estava tendo várias tentativas de suicídio no curso de medicina da USP. Então, várias pessoas de diversos cursos, né, vários cursos de medicina, Santa Marcelina, Santa Casa, por exemplo, né, procuraram o pessoal da medicina USP e outros cursos, como o pessoal da FELESH, nós da Poli, né, procuramos também para fazer iniciativas conjuntas. Eu acho que existem as duas questões. Um grupo de pessoas... Sentado à mesa, Marcelo Sando. Pode fortalecer e pode enfraquecer, dependendo muito da forma como isso for mediado. É uma coisa muito pesada de se participar, Beatriz. principalmente quando você tem alguma questão psicológica, porque você lida com isso todo dia. Esse ano eu lidei com um caso de suicídio aqui dentro da Poli, que foi muito, muito pesado. Você acaba se afetando, né? Mas é bem transformador como você começa a enxergar as coisas diferente, como você começa a enxergar as soluções que eu tanto queria enxergar aqui dentro, né? E promover essas ações, sabe? Você consegue ser uma voz de transformação aqui dentro. Osiel. Eu fico feliz porque eu estou vendo que está tendo debate sobre isso, que nunca teve, né? Houve um caso grave para poder ter esse debate. A gente fez uma campanha que é o Não é Normal, Beatriz. que a gente usava gravuras com frases, por exemplo, não é normal você abrir mão de descansar para poder virar a noite estudando e outras frases assim. Então, isso também ajudou bastante a ter adesão, porque rolou uma identificação das pessoas com esse projeto. Agora a gente está construindo o nosso site justamente porque rolou uma discussão lá dentro que a gente tem acesso a essa informação e a gente precisa otimizar a distribuição dessa informação. A gente não pode reter esse conteúdo, as pessoas precisam ficar sabendo das coisas. Um dos fatores que pode Margarete. O comprometimento psicológico de um aluno é justamente a pressão que é exercida sobre ele, seja através de um terceiro, seja através dele próprio. A gente nem está falando aqui das pressões que vêm de fora, que vêm da sociedade, que vêm dos cuidadores que muitas vezes bancam esses alunos, quando eles mesmos não os fazem. Os alunos de medicina estudam em período integral, por exemplo, né? Eles precisam de alguém para mantê-los. Muitos alunos dividem a carga horária, por exemplo, do seu dia entre estudo e trabalho. Outra pressão, cansaço de conciliar. Aí os alunos, esse Osiel. aluno que é reprovado é onde tem o maior índice de como é que chama, da doença, de depressão. Porque eles não passam
entendeu? Chega aqui no meio do ano, por exemplo, no mês de julho, que é o mês da prova, ou no mês de fevereiro e janeiro, que é o mês de fazer REC, que ele chama. E aí você vê os alunos tudo abatido, tudo assim, sabe? Entendeu? Vem que vem 500 alunos fazer prova nesses coisas, entendeu? Então isso é um problema da depressão. Eu acho que ajudar por aí. Eu acho... Carolina. Que acho que sempre foi mais eu, na verdade. Ninguém nunca me pressionou a ponto do que eu faço comigo, que eu fiz comigo. Eu sofri a pressão da faculdade, do trabalho, né, em casa, mas as pessoas eram muito compreensivas, tanto quanto eu não era comigo. E essa pressão vinha muito de Rafaela. Por isso que me pegou tão forte, assim, sabe? Porque era uma coisa tão minha que não tinha como dividir isso. Larissa. Toda essa questão de pensar em valorizar o dinheiro dos meus pais, que estavam pagando a faculdade, que estavam me dando essa oportunidade. Então eu sempre tive muito essa visão de querer fazer o meu melhor e fazer a graduação valer a pena. E eu me cobrava mesmo nessa parte. A saúde mental, ela não Margarete. é culturalmente aceita. Essa é uma luta que a gente trava todos os dias e se trava já há muito tempo. Nós não vivemos em uma sociedade que permite sofrimento. Você só vai ao médico quando está doente, né? Poucas pessoas têm a consciência de fazer um check-up. Eles vão quando dói. Só que quando dói no sentido emocional, né? Quem quer procurar ajuda quando é emocional? Não sangra, né? Não é visível. Mas não significa que não doa, não significa que não compromete, não significa que não limite. Muito pelo contrário. Eu acho que, enfim, Larissa. Tem toda essa discussão de problemas psicológicos e doenças. E aquela coisa, se você tá com uma dor no braço, você vai no médico, entendeu? Então, se você tá se sentindo mal, não tem problema nenhum de você ir procurar um médico, porque é uma doença. Se eu não Carolina. tivesse procurado um médico logo depois de eu ter tido a minha primeira crise, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Porque além da ansiedade, eu tinha muitos pensamentos suicidas. Então, foi o conjunto de todas as coisas. Se eu não tivesse procurado ajuda, pode ter certeza que eu não estaria aqui hoje. Terapia, análise, Rafaela. não existe coisa igual e aquilo que te faça melhorar mais do que isso. Porque eu acho que é um processo todo de autoconhecimento. No meu caso, foi um processo de autoconhecimento para eu poder descobrir aquilo que eu queria fazer. A grande missão que a gente tem, o grande objetivo Margarete. do projeto é disseminar as informações sobre a prevenção e pós-venção do suicídio, né? A gente acredita que é somente através da disseminação das informações é que a gente vai conseguir derrubar todos os tabus que envolvem o tema. É claro que as escolas não fogem disso, e se as escolas não fogem disso, o público estudantil, seja ele de qual nível for, é também de nosso interesse, é também acometido por complicações, por problemas, por transtornos mentais, psiquiátricos, psicológicos e que podem ou não desencadear em ideação, tentativa ou até mesmo concretizar no suicídio. Silhueta de uma pessoa de costas espiando por uma janela. Projeto Sobreviver. Aguenta firme. Uma jovem toca violão debaixo de uma árvore. Foco em um ramo de florzinhas brancas. Vai passar. No rosto da jovem cantora. No banco de cimento vazio. Sobreviver é um projeto de prevenção e pós-venção do suicídio e prevenção da saúde mental. Criado pelas psicólogas Carolina Diusch Teixeira e Margarete Oliveira, começou como um trabalho acadêmico durante a graduação em psicologia. A princípio, foi lançado apenas em plataformas digitais, como redes sociais e o próprio site, sobreviver.org. A partir daí, as psicólogas passaram a ser convidadas para palestras e surgiu a demanda de espalhar presencialmente as informações sobre saúde mental para todo e qualquer público. Para quem convive no dia a dia com uma pessoa, Margarete. muito mais importante aí para ficar em alerta são as mudanças de comportamento. E o que dá para fazer para ajudar é se colocar à disposição, é ouvir sem julgamento, né? A gente costuma dizer que a melhor forma de ajudar alguém, primeiro é perguntando se ele precisa de ajuda. Se ele falar que precisa,
ou que não sabe, se mostrar confuso. O segundo passo é como que eu posso te ajudar? Porque às vezes é só ficar do lado. Carros e pessoas transitam por uma rua. Foco no prédio da Secretaria de Estado da Saúde, DIRI, capital CAPS. Em um portão com grades finas, em uma porta envidraçada. Na tela, a frase: como pedir ajuda? CVV, ligue 188. Procure o CAPS mais próximo. Projeto Sobreviver. Isabela Gomes, João Pedro Gaião, Natan Luiz, Natália Lopes, Thaís Ávila. Esquinas. Elaboração de roteiro de audiodescrição, Rosângela Fávaro. Narração, César Tunas. Consultoria, Cristiana Cerchiari. Revisão, Lívia Mota. Edição, Paulo Henrique Mota.